Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live, a live sobre o que o meu peso tem a ver com a minha cirurgia plástica. Vão chegando, eu vou convidar a doutora Gisele Burgarelli para participar, ela já está aqui, deixa eu chamar. Oi, Olá, Gisele, seja boa bem-vinda noite. ao meu Obrigada. Instagram. Coloquei uma música aqui que eu acho que tem tudo a ver. You never shine if you don't glow. Isso Conversando mesmo. com, não é? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aqueles pacientes que estão acima do peso, mas que não querem, né, deixar de brilhar. Não querem deixar de estar mais Exato. bonitas, mais bonitos, né? A cirurgia plástica acho que tem englobado muitos homens aí, né? Sim, procura bem variada agora. Sim. Ô, Gisele, queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu falo que nós médicos tivemos, né, que nos reinventar. Então, além de sermos profissionais técnicos, estudarmos a parte técnica humana, agora a gente teve que se preparar para esse papel desafiador que é o de comunicador, né? É como se Exato. expressar com pessoas muitas vezes que não são do meio médico, evitar os termos, né, técnicos que a gente Uhum. tanto aprende. Eu falo que é uma desconstrução da linguagem, porque na faculdade, congresso e todo meio médico, você aprende uma linguagem técnica e aí, quando você vai fazer uns, né, vídeos, lives, você tem que fazer essa desconstrução, se despir desse mediquês para que as pessoas se comuniquem, entendam. Oi, André, oi, pessoal. Então, Gisele, você quer se apresentar? Porque termina que a live está sendo feita no meu Instagram, então se apresenta Sim. para as pessoas. Bom, primeiro queria agradecer o convite, realmente é muito bom, ainda mais em falar desse assunto aqui, que é um assunto muito recorrente no consultório, porque são assuntos que a endocrinologia e a cirurgia plástica trabalham em conjunto com uma certa frequência, porque às vezes a pessoa quer um objetivo, mas ela não sabe muito bem como encontrar. Então, acho que vai ser muito legal a gente poder discutir isso aqui, igual você falou, de uma forma mais tranquila, mais clara, igual a gente fala com o paciente no consultório mesmo, um bate-papo bem leve, bem tranquilo. Eu sou a doutora Gisele, sou cirurgiã plástica, formei com a Flávia. A gente já formou já tem um tempinho, a gente não vai ficar falando É, quantos anos, né? Porque, assim, não nossas precisa carinhas de botox revelar. não precisa, Haja botox, né? Preenchimento para Pois disfarçar e é. maquiagem e filtro. Não, com essa carinha de fim do dia, você não ganha olheirinha, não tem jeito, mas vambora. Tá ótima, Então, como assim, a toda gente já tem, cirurgiã plástica de sucesso. a gente já tem um tempo, né, de experiência. E o que tem acontecido, assim, com uma frequência no meu consultório? Realmente, os pacientes, principalmente no pós-pandemia, eles vêm procurando alguns tipos de melhora, mas a gente tem tido um conflito, principalmente com ganho de peso no pós-pandemia. E aí, quando a Flávia sugeriu a gente conversar sobre esse tema, que eu achei assim fantástico, eu achei que realmente é uma oportunidade muito boa da gente juntar as duas especialidades e oferecer o melhor para o paciente e esclarecer as principais dúvidas que acabam chegando nos nossos consultórios, né, Isso Flávia? aí. E a gente vai tirar algumas dúvidas, né, Gisele, que já foram enviadas nos directs, na Sim. caixinha, mas vocês aqui, deixa eu ver quem que tá aqui, gente, pra gente não, pra gente cumprimentar todo mundo. Júlia, Mara, Júlia de novo, Malu, Betânia. Gente, muito obrigada, tá, por estarem aqui com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, depois que a gente esclarecer as que já foram enviadas, podem ir mandando, né, Gisele, que a gente vai Sim, tirando todas. A prevalência, né, ou seja, o quanto que está presente a obesidade no Brasil e no mundo, tem aumentado demais, né, Gisele? E por isso que eu acho que a obesidade, ela está tão presente no consultório de todos nós, né, independente da especialidade.
ou mesmo independente da profissão, tem que se pensar, né, em pessoas com obesidade, porque se você vai projetar uma casa, você tem que fazer uma casa muitas vezes adaptada, você vai projetar um cinema, você tem que pensar nessa adaptação para pessoas com obesidade, né? Então, assim, a obesidade ela está muito prevalente, até 20% das pessoas no mundo têm obesidade, sendo que mais da metade da população mundial tem sobrepeso. Oi, Sim. Gabriela, oi, Lala. Então, assim, é desafiador, né? Porque é uma doença crônica. E eu acho que, assim, por mais que seja desafiador, hoje tem uma coisa boa que é o fato da gente reconhecer como doença, né, Gisele? Exato. Porque, assim, muita gente até chega no consultório falando, até te mandei essa pergunta que mandaram para mim. É questão de estar falando muito de gordofobia agora, que a obesidade está na moda. Eu falei, gente, não é questão de estar na moda, é que, infelizmente, é uma doença que vem aumentando a prevalência e a gente tem que entender que é uma doença. Eu falo muito com os pacientes assim, se alguém chegar aqui com a pressão alta descontrolada ou com diabetes descontrolado, você acha normal eu te operar com a condição completamente descontrolada? E é dessa forma que o peso também não pode estar descontrolado, porque é uma doença e traz consequências. E é isso que, assim, apesar do paciente não vir, às vezes, queixar isso comigo, ele vem procurando um outro tratamento, que eu faço muita questão de trabalhar essa parte da endocrinologia, de explicar para ele que é uma doença, que tem tratamento, que tem acompanhamento, que tem recurso e que pode Sim. prejudicar outras coisas, igual a cirurgia ou a saúde em geral, mesmo que você não vá operar, entendeu? Sim, e uma das perguntas que me mandaram, e eu acho que até para a gente começar a esclarecer aqui, é o que que é IMC, né? Porque a gente Isso. conversa, a gente fala muito sobre isso. IMC é uma sigla, eu acho que não tem nada mais excludente na vida do que sigla, porque a sigla para uma área significa uma coisa, a sigla para outra área significa outra coisa. Então, IMC é índice de massa corporal, é uma forma objetiva que a gente tem para avaliar se o peso está adequado para a altura. Então, a gente divide o peso pela altura ao quadrado. E a gente, Isso. oi Luma, Nilvia, gente, sejam todas bem-vindas. Então, é uma forma objetiva da gente ir avaliando se o peso está adequado para a altura. Embora tenha suas limitações, né? Pessoas muito musculosas muitas vezes vão ter um IMC maior por excesso de músculo, já que o Uhum. peso está elevado não de gordura, mas por músculo, né? E algumas particularidades. Eu Pessoas até com falo índice muito de. assim, Pode falar. o paciente que chega no meu consultório, eu sei que o endocrinologista tem outros recursos, assim como o nutricionista, o nutrólogo, de medir percentual de gordura, de calcular se o paciente está no peso adequado. Mas, por exemplo, para mim, o IMC, que é um retrato, apesar de pontual, igual você falou, com várias falhas, não é o melhor método de medir realmente percentual de massa e gordura corporal, mas é um retrato básico, que eu consigo ter uma ideia geral do paciente. Muito Sim. raro chegar para mim, por exemplo, um halterofilista. Ou um paciente, como eu falei, muito magrinho, desnutrido, que tenha muita gordura e pouquíssimo músculo, tipo assim, sarcopênico. Então, não é o paciente que vem procurar a cirurgia plástica. Então, acaba que é uma coisa que eu uso muito, Sim. apesar de falar com o paciente que eu tô vendo um retrato meio que externo, eu tô vendo ali um geral. Se a paciente precisar de um acompanhamento, é claro que a gente tem outros métodos, né? Assim, o especialista tem outros métodos de medir os Sim. percentuais. Mas o IMC é o parâmetro mais, vamos dizer, o que tem mais estudo, né? É o que Sim, realmente vai te embasar. Assim, o que foge são exceções, exato. realmente, né? São as exceções. Ô, Gisele, então, assim, aí eu recebi uma pergunta super interessante, que foi assim, considerando que a obesidade é uma doença crônica e de complexo tratamento, né? A gente muitas vezes vai precisar de um tratamento prolongado aí, de às vezes de 6 meses ou mais, para que a pessoa deixe de ter obesidade, né? Então, mandaram a pergunta: considerando que a obesidade é uma doença crônica de complexo tratamento, qual critério o cirurgião plástico usa para indicar o tratamento de obesidade antes de fazer a cirurgia plástica? É o IMC? Tem algum outro critério que você usa? Geralmente, o que eu converso com o paciente, já na conversa inicial, eu converso com ele sobre como está o peso dele atual, se ele está satisfeito com o peso ou não. Porque existem pacientes que procuram a cirurgia plástica para emagrecer. Então, a primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro é: cirurgia plástica não é para emagrecer ninguém. A gente consegue fazer retox, tirar gordura localizada, tratar gordura localizada, mas a gente não consegue fazer grandes oscilações de peso. Por quê?
Porque primeiro é um risco, se a gente tirar um percentual muito grande de gordura, a gente invade o paciente, tem risco de sangramento e complicações. E segundo, que não vai ser a retirada de gordura que vai mudar o hábito, ou gordura visceral, ou várias formas de gordura que ele tem no corpo. Então, a gente não pode, numa intervenção, achar que a cirurgia vai resolver um problema da doença crônica, que é a obesidade. Então, geralmente eu Sim. me baseio no IMC, eu peso os pacientes, a maioria sabe a altura, senão a gente mede, e eu peço para o paciente chegar pelo menos em um sobrepeso leve. Por que isso, assim? Primeiro que a gente sabe que redução de peso, mesmo que seja só um sobrepeso, às vezes o paciente não está obeso, mas eu sempre peço para o paciente emagrecer. Por quê? Porque esse paciente ainda assim vai ter um ganho de saúde muito grande, igual nossas mastologistas com quem eu trabalho com câncer de mama também. Elas Sim. ressaltam muito que, vamos supor, uma perda de 10% às vezes do peso, mesmo que em sobrepeso, diminui 50% o risco de ter câncer de mama. Então, é um benefício E você muito grande. aproveita que o paciente está super motivado ali para fazer a cirurgia, e Sim, assim, a cirurgia plástica ela se torna um objetivo ou um motivo a mais para ela procurar ajuda para perda de peso, né? e além disso, eu explico o que acontece. A cirurgia plástica é uma cirurgia que a gente pode fazer no momento que a gente escolher. Não é urgência, eu Sim. não tenho que operar correndo. Então, a gente pode operar no nosso melhor momento para diminuir a chance de ter qualquer complicação também. Então, o que acontece? Quando a gente está acima do peso, nosso corpo está sempre mais inflamado, com uma série de problemas que, se eu vou fazer uma nova agressão no corpo, porque a cirurgia é uma agressão, eu vou ter Sim. mais problemas, mais inflamações. Então, se a gente pode fazer uma condição ótima, a gente vai buscar esse objetivo de operar bem. Entendi. E aí vamos supor que, porque saiu um estudo recente, assim, reclassificando a obesidade, Sim, não só a partir de índice de massa corporal, mas obesidade controlada, a obesidade. partir das perdas que vão acontecendo, né? Isso. Sim, Vocês já estão utilizando essa nova classificação ou não? Porque apesar de a gente classificar, a pessoa continua tendo obesidade e seus riscos, né? exatamente. Bom, a gente sabe da classificação. Eu estou acompanhando esse tipo de estudo, converso muito com o endócrino. Aham. Só que acontece, realmente, para a cirurgia, o ganho do paciente estar no peso ideal e não num peso reduzido, eu sei que ele vai ter risco menor do que um que estava em obesidade, mas ainda assim ele tem um risco maior. E o que Sim. acontece? O paciente, quando opera, se ele tem grandes oscilações de peso para mais ou para menos, a gente tem uma perda do resultado da cirurgia. Então, isso também eu coloco muito para ele, que às vezes é melhor a gente atingir um objetivo mais estável, talvez mais baixo, com risco menor, e fazer a Uhum. cirurgia, do que realmente fazer um sobrepeso, igual você falou, numa obesidade controlada. Apesar de que, alguns casos, por exemplo, gigantomastia de mama, eu sei que é uma coisa que é até higiênico, a pessoa precisa reduzir aquele peso por causa das costas, por questão de Uhum. limpeza. Às vezes a gente tem um abdômen avental que realmente o paciente perdeu muito peso, ele ainda está em sobrepeso, ou fez cirurgia bariátrica. Isso aí a gente consegue fazer com um IMC um pouquinho mais alto, com um sobrepeso um pouco mais alto. Então, isso Mas é depois que o tolerável. paciente também já estabilizou aquela Com perda, né? certeza. Isso aí geralmente é liberado ou pelo cirurgião bariátrico ou pelo endocrinologista que está acompanhando, porque eu não tenho como ter noção de que ele vem num processo de Como perda que que a tá o gente atingiu o processo de perda objetivo. dele, né? Exatamente. Ele já vem para mim num retrato muito pontual. Eu não sei ele se, eu perdi 20 quilos, mas perdeu? Tem quanto tempo? Isso aí já é o seu limite? Tipo assim, é o que a gente está planejando como objetivo final? Então, você conseguiu manter isso por quanto tempo? Porque grandes oscilações de peso e a grande, para mim, não é muita. É tipo 3 para mais, 3 para menos, já faz muita diferença no resultado. Por Aí, isso exemplo, é uma ótimo, mama. né? Bom para as pessoas que estão aí se planejando para fazer a cirurgia plástica, já entendendo que qualquer redução de peso, lógico que quanto maior, menor vai ser o risco de complicações, né? Sim, Pós-operatórias, trombose, né? claro. E melhor vai ser o seu resultado, porque se depois acontece muitas vezes pacientes, principalmente novas, com mama muito grande, às vezes fica mais complexada, não faz exercício tão bem e tudo. A gente faz a redução de mama e a paciente empolga de fazer exercício, de entrar num ciclo de emagrecimento. Eu já tive pacientes que eu reduzia a mama, deixei um volume bom de mama, e a paciente, depois disso, a autoestima dela melhorou, ela foi fazer exercício, ela perdeu mais de 15 quilos. Eu tive Olha que que botar maravilha. silicone e levantar a mama dela, porque caiu.
Mas de certa forma foi uma motivação a mais para ela, né, Mas a manter-se cirurgia no dela era uma processo. cirurgia mais higiênica mesmo. Então, assim, num Entendi. paciente que está buscando um resultado de uma mama mais em pé ou de um abdômen mais firme, preocupar em estar com peso estável é muito bom, Sim, porque além da porque aí questão você de evita saúde, uma nova abordagem, né? e as novas abordagens sempre são piores do que as primeiras. A gente já tem um tecido mexido, a gente já fez uma cirurgia prévia naquele local. Então, esse cuidado é muito importante. Ah, muito bom. Tô aprendendo muito aqui com isso, tá? Deixa eu ver o que mais que me perguntaram. Perguntaram assim: quando as medicações estão indicadas para auxiliar na perda de peso? Bom, então assim, em casos de obesidade, a gente tem que oferecer, né, para o paciente o tratamento medicamentoso por Sim, considerar a obesidade uma doença, né? Então, assim, da mesma forma que eu proponho para um paciente diabético mudança de estilo de vida, né? Reeducação alimentar, exercício físico, perda de peso e medicamento, uhum, para a obesidade eu não posso deixar de oferecer, né? Embora, né, a gente sabe que por histórico de medicamentos anteriores, com perfil de segurança não tão bons, não só de segurança, mas mesmo de eficácia, né? Ainda há muito preconceito em relação ao tratamento medicamentoso da obesidade, ainda há sim. muito preconceito com relação à própria aceitação da obesidade como doença. Então, eu vejo muitos pacientes ainda entendendo que eles são culpados por seu excesso de peso, que eles são, que é uma escolha ou uma visão muito Porque é só fechar a boca que depreciativa, é culpa deles, exatamente. né? Então, assim, entender que a obesidade ela implica em inflamação de hipotálamo, que é centro regulador do apetite, que vai dificultar, né, a saciação e a saciedade, que são duas coisas diferentes, e que o medicamento ele vai agir nessa inflamação que está aumentada, né? Então, permitir que o não só permitir, mas oferecer e desmistificar o tratamento medicamentoso da obesidade, eu acho que é um papel de todos nós, né, médicos que lidamos com a obesidade. E hoje a gente tem um perfil de segurança e mesmo de eficácia com os medicamentos muito superior ao que a gente tinha antes, né, Gisele? Sim. Então, assim, até foi difícil achar artigos relacionando o peso e com a cirurgia plástica, porque a maioria deles abordava a questão da cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica, A né? perda grande de peso. Porque até então era o que a gente tinha de melhor resultado, Sim. né? E hoje a gente tem, por exemplo, medicamentos que ainda não estão disponíveis no Brasil, mas que já foram lançados, né, fora, que com uma eficácia muito semelhante à cirurgia bariátrica. Então a gente tem aí um horizonte de tratamento medicamentoso com possibilidades muito grandes de resultado, e você vai pegar esses pacientes de pós-tratamento clínico também querendo fazer cirurgia reparadora, né? Da mesma forma Até que, mandaram que, nossa, a medicação é necessária para ter o melhor resultado da cirurgia. Gente, não necessariamente. O que a Flávia está falando é sobre realmente obesidade. sim, Pode ser que você precise de um auxílio para fazer a perda de peso? Sim, mesmo que esteja um sobrepeso, alguma coisa assim. Às vezes a gente precisa de não é um incentivo, mas uma coisa extra para poder conseguir vencer uma primeira barreira. Isso não quer dizer a que vai gente ter que está tomar falando remédio aqui de para sempre. obesidade, né? Sim, Não é assim aquela pessoa que precisa perder 2 quilos, né? São coisas exatamente. diferentes. E também A Andrea a gente está colocou aqui. falando de Desculpa. medicações sérias, medicações com acompanhamento. Porque eu Sim, vejo não é muito paciente no meu consultório automedicação. que procura algum milagroso que faz aquelas misturas de diurético com anfetamina, com um monte de coisa, uma Sim, bomba laxante, relógio, diurético, hormônio hormônio de da tireoide. tireoide, que vão Chega muito no comprometer a consultório saúde, né? e, muito pelo contrário, vão desequilibrar tanto o seu hormônio que às vezez depois fica até difícil emagrecer, porque você está tão desequilibrado que seu Sim, você corpo não cria faz mais o que novos ele quer fazer. problemas, né? Exatamente. A Andréia colocou aqui, o meu abdômen é avental, misericórdia. Então, abdômen e avental precisa de diferenciar, né, Gisele? Porque às vezes ele Sim, está em avental porque ela teve uma gestação depois dos 30 sim. anos, que a produção de colágeno já não é mais a mesma, né? Então, Então, existe uma conversa aí. flacidez habitual, Aham. exatamente, flacidez habitual. O avental que a gente fala realmente, geralmente é do ex-obeso, do paciente que teve uma perda muito grande, que dá aquela dobra. Mesmo que ainda tenha um percentual alto de gordura no abdômen, é aquele que dá uma dobra, às vezes no pubis ali, onde fica até difícil de limpar mesmo. Então, às vezes a gente precisa tirar, não para ficar com o abdômen
bonito. Lógico que a gente busca forma e função sempre, mas para a gente conseguir Aham. ter uma limpeza, uma higienização daquela região. Então, isso acontece muito, às vezes, com pacientes obeso, que até é uma cirurgia que o convênio, por exemplo, cobre. Não é o caso de uma cirurgia. Eu não gosto de falar em cirurgia estética, porque eu acho que a plástica ela é única e indivisível. Ela é plástica, ela é estética e funcional sempre. Então, ela sempre quer Uhum. dar forma e função. Mas a gente realmente tem casos onde a gente está buscando mais a questão funcional do que a parte estética e vice-versa. Ótimo. É, amo incentivos, não entendi errado, é tudo direitinho, É isso isso mesmo, aí. Andréia. Bom, deixa eu passar uma sua, porque já que eu respondi agora. É, bom, aí você já falou quando o paciente estará apto, né? Você falou que você prefere que quando o paciente já tenha só no máximo um sobrepeso. Isso, a gente É, trabalha geralmente com o máximo de MC28 para mais ou menos hum, balizar isso. Mas o que acontece? Isso serve para, às vezes, igual eu falei, uma gigantomastia, algumas cirurgias. Se a gente vai fazer um abdômen voltado mais para estética, com contorno corporal, você quer um resultado de contorno corporal melhor, o ideal é IMC abaixo do 25. sim. Terminou que eu falei o que que era IMC e não falei o que que era normal, As né? Então, referências de normal, exato. como a gente está conversando aqui sobre cirurgia plástica, eu vou falar em valores de normalidade para adultos, né? Sim. Então, o normal é de 18 a 24,9, né? Sobrepeso a gente considera de 25 até 29,9. A partir de 30 é obesidade e a gente classifica a obesidade em graus 1, 2 e 3, né? Sim. Então, só porque eu falei de MC e não falei o que que era normal. E aí, Aí em criança eu os não parâmetros vou. que a gente usa são mais ou menos pelo número mesmo, né? A gente vai balizando pelo número. Aí perguntaram aqui: e se o paciente tenta e não consegue perder peso? A cirurgia plástica está proscrita? Eu geralmente converso muito com o paciente, porque, igual eu falei, da mesma forma que um diabetes descontrolado, mesmo que ele não consiga controlar, eu vou ter que realmente adiar a cirurgia dele, geralmente eu adio sim. Eu sou Mas bem eu acho que chata e depende também do sistemática. tipo da cirurgia que a gente está falando aqui, né, Gisele? Claro, Assim, por exemplo, se uma tanto cirurgia mama, plástica no nariz, sim, ou, igual eu falei, mesmo agora uma mama e cirurgia plástica de abdômen. abdômen, né? Alguns casos, igual eu falei, a gigantomastia, o abdômen vental, o ex-obeso que vem de uma perda de peso muito grande, às vezes realmente ele não vai estar abaixo do MC25. Aham. Mas nesses casos são exceções, porque, igual eu falei, são cirurgias que são mais reparadoras do que cirurgias que buscam um resultado. Quando eu vejo que o paciente vai lá procurando realmente um resultado mais estético, um contorno corporal, aí a gente precisa realmente trabalhar em conjunto. Por quê? Não adianta eu tentar esculpir um corpo na cirurgia sozinha. Eu vou botar o paciente em risco. E além disso, a cirurgia para ficar do jeito que ele quer vai ser uma cirurgia muito maior. Por quê? Eu vou ter que tirar mais gordura, mais pele, vou invadir mais o paciente. Então vai ser uma cirurgia maior e mais agressiva. E, consequentemente, com maior número de complicações. Então, assim, brinco que eu sou chata, porque eu sou galinha choca com meus pacientes. Eu gosto de acompanhá-los muito, muito de pertinho. E eu realmente gosto de pôr minha cabeça no travesseiro e saber que eu fiz o melhor para eles. Então, é um trabalho em conjunto meu e deles. Eu não trabalho com um número fixo, assim, preterível. Lógico que a gente tem uma Sim. flexibilidade, porque as coisas não são ferro e fogo, né? Mas, assim, eu Aham. realmente busco que eles cheguem muito mais próximos à normalidade de peso para a gente poder fazer a cirurgia. Não é proibitivo a gente fazer, mas são exceções que eu abro por questões específicas. No geral, a gente tem Sim, de como todos pacientes que você controlados, sim. acompanhou, né? Sim. Deixa eu ver aqui o que que mandaram. Gente, vocês que estão aí, muito obrigada por estarem aqui, tá? Minha irmã estava aqui, não sei se ela ainda está aqui. Eu vi que seu marido está aí, Foi, outras Vinícius também. pessoas, outras pessoas, né, que nos seguem. Obrigada, viu, gente? Quem eu não cumprimentei aí pessoalmente, sintam-se cumprimentados. Bom, mandaram uma pergunta aqui: como reduzir o efeito sanfona? Né, a gente Essa pergunta sabe. chega demais no consultório. Porque o paciente, ele chega lá falando, perdi 20 quilos em um mês. Fiz uma dieta da sopa e não sei o que lá mais. Então, assim, posso operar? Sim, Geralmente vai voltar. pois é. Então, o efeito sanfona, que é esse reganho de peso, ele acontece. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica e recorrente, recidivante. Então, as condições fisiometabólicas, genéticas, algumas vezes ambientais, socioculturais,
muitas vezes não são modificadas. Né? Então, assim, o que que a gente consegue mudar? A gente consegue mudar nosso ambiente com Uhum. ressalvas, a gente consegue mudar nossa alimentação com ressalvas, a gente consegue mudar nossa atividade física, o nosso exercício físico, mas a gente não consegue mudar alterações genéticas, que a gente sabe que existem genes, que muitas vezes as pessoas herdam, que são poupadoras de energia. A gente Uhum. herda, para você ter ideia, predileção, se pelo doce ou pelo salgado. Então, você vê famílias de doceiras e famílias de salgadeiros, né, com as suas Aham. preferências de doce ou salgado, porque isso é herdado geneticamente. Então, assim, o efeito sanfona, ele não, algumas vezes ele não quer dizer que a pessoa, vamos dizer, deixou de fazer sua parte. Sim. Muitas vezes é pela própria recidiva e recorrência da doença que é crônica. E por isso Por que precisa de que um algumas... acompanhamento, né? E aí, eu falo que a pessoa precisa de sentir, de ter uma dor, ela precisa de sentir falta de alguma coisa, de algo, de uma condição, de uma saúde, de uma autoestima, para ela procurar ajuda. Sim. Né? Então ela primeiro precisa confiar, ela precisa de entender que isso não é escolha, isso é doença e procurar ajuda. E entender que muitas vezes, por exemplo, a gente falando em tratamento clínico, muitas vezes ela vai ter que fazer o tratamento a longo prazo, né? Sim. Vai algumas vezes precisar de manter o uso de medicamentos a longo prazo, porque eu falo o seguinte, o paciente, a primeira pergunta no consultório que alguns chegam é assim, quando que eu começo a tomar o remédio? E a segunda é, quando que eu paro de tomar o remédio? Né? Lá no meu Então, consultório, é quantos quilos eu consigo perder em um mês? então, para alguns, para não dizer para a maioria, né, especialmente aqueles super obesos, o uso do medicamento ele vai ter que ser feito para a vida toda, Um prazo né? maior, com certeza. Então, É é, 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 tratamento, né? Igual o meu remédio da tireoide, eu tenho que tomar para a vida inteira. A gente às vezes tem que sim, acompanhar pela vida inteira. e associar o uso do medicamento à coisa boa que ele te trouxe, Sim, né? Porque eu acho que a doença crônica ela é desafiadora, porque realmente, assim, ela impõe uma nova rotina. Você vai ter que acordar e tomar o seu hormônio tiroidiano e ficar 30 minutos sem comer, e isso tem que fazer parte da sua nova rotina, né? exato. Desde que você inclua isso nos seus hábitos de vida e entenda que isso é para o seu bem e vai te deixar disposta e funcionante, né? Você consegue incorporar isso, né? Isso deixa de ser, vamos dizer, um fardo e passa a ser energia que você está tomando ali, né? Eu acho que o que você falou Então, é mais legal é essa questão da dor. Você tem que ter tipo, um objetivo, né? Assim, a cirurgia plástica é um objetivo, às vezes, do paciente para procurar um endócrino, para querer se cuidar. Eu falo até por mim mesma, na pandemia eu ganhei 10 quilos, porque a gente fica ansioso, a gente ficou mais em casa. Imagina, eu que tenho uma vida super sim, agitada, dei para fazer bolo do Léo Paixão para tudo quanto é lado. Então, assim, depois eu fui procurar realmente um acompanhamento, porque eu precisava ver mesmo como eu estava. E eu tenho uma família que sim. tem doenças inflamatórias, artrite reumatoide, eu tenho diabético, hipertenso na família, e eu vi que era uma máquina trabalhando em sobrecarga. Então, assim, eu precisei ter esse incômodo de falar assim, gente, uma hora eu vou pifar, eu vou ter o diabetes, a doença inflamatória, é isso que eu quero para mim? Ou eu quero tentar postergar ou não ter isso? Se eu me cuidar, eu tenho a chance de fazer isso. Então, eu procurei realmente acompanhamento, tratamento, porque a gente precisa, né, se cuidar, não Sim, tem o jeito. médico também precisa procurar outros médicos, né? E não, Exatamente. e não fazer autotratamento, né? Autoterapia. Mas deixa eu ver aqui, Gisele, me mandaram, por último que eu te enviei a respeito de tratamento, ai, um nome diferente, você lembra? Eu te mandei, se uma pessoa que me segue mandou perguntando sobre um procedimento para se era autorizado pelo convênio. Ah, isso eu não vi. Nossa, eu recebi por último, eu terminei não imprimindo. Era um procedimento desses para elasticidade da pele. Ó, geralmente, Se isso sobre o era. convênio, em geral, assim, sobre cirurgia plástica e convênio. O convênio Aham. geralmente autoriza cirurgias de reconstrução, tipo reconstrução de mama por câncer, etc. E ele, no ex-obeso que fez cirurgia bariátrica, ele autoriza geralmente duas cirurgias.
Em geral é abdômen, braço ou perna. Então são as que realmente eles mais procuram, porque geralmente são questões, igual eu falei, de dificuldade de higiene, dificuldade de vestir roupa, porque as sobras de pele são muito grandes. Igual eu Sim, falei, eu não gosto de separar a cirurgia plástica em estética ou reparadora, mas o convênio considera reparadora somente o que é do ex-obeso bariátrico. Então, se eu fui entendi. lá no seu consultório, fiz o acompanhamento com você, perdi 30 quilos com medicação, com mudança de hábito de vida, eu não vou ter o direito pelo convênio de fazer essa cirurgia. É isso, Então, eu acho provavelmente eles não que vão autorizar. Eu acho que isso até vai ter que ser uma luta aí, né, das pessoas em tratamento clínico futuramente. A gente vai começar a ver mais, né, pessoas com uma resposta de perda de peso cada vez maiores com o tratamento Clinicamente, né? clínico, necessitando de uma cirurgia plástica reparadora para fazer a pressão aí em números, né, para que os convênios autorizem no futuro. Deixa eu ver o que mais. Infelizmente, a gente sabe que convênio, assim, é complicado, né, pra gente, Sim, assim, é uma mas briga eu que, acho que coitado do paciente, culturalmente que os às vezes paga pacientes, pelo eles já se. direito. Eu acho que para a cirurgia plástica, o paciente ele já entendeu, por mais que, como você falou, a cirurgia plástica ela não seja só estética, ela também é para manter a função, né? Mas eu acho que o paciente da cirurgia plástica, ele já entendeu que, ok, eu vou pagar, eu vou escolher meu cirurgião, Uhum. né? Eu vou escolher um cirurgião que vai me trazer um resultado, né, que eu mereço, Um e ele acompanhamento paga, também, né? porque é complicado no pós-operatório. Realmente o convênio é difícil esse tipo de coisa. Igual eu falei, nossas consultas são de 1 hora, com retornos de 1 hora pós-operatório todas Sim, as vezes. Acompanhamento a 1 ano, a longo prazo. Então, assim, realmente é mais difícil do convênio conseguir pagar isso ou autorizar isso tudo. Mas, sim. assim, eu realmente acho injusto a forma de considerar a cirurgia estética e você não tem direito se você perder o peso por sua conta. Ou É, acompanhamento clínico, né? sim, Não sim. acho certo também. É. Deixa eu ver se ficou falta. Gente, alguém que tá aí, deixa eu cumprimentar vocês. Jerusa, querida. Ju, obrigada. Simone, lá de Goiânia. Temos até de Goiânia, viu? Chiquérrimo, Até nós somos quase seguidores de Goiânia. internacionais. É. A Nasa tá aqui, ó. Estamos internacional, sim. Tá até de Nova York, ó. Estamos Ai, muito que chiques. chique, gente. Ivone, querida, que entrou aí agora, obrigada, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida que a gente não contemplou ainda, que a gente não respondeu, porque muitas vezes a dúvida de um é a do outro, e a gente pode Sim, até já ter tirado algumas dúvidas aqui, mas pode falar, Flávia, Gisele. alguns pacientes chegam lá no consultório e às vezes falam que fizeram um acompanhamento com o endócrino, mas que o endócrino falou que agora sobrou uma gordura bem dura, só a gordura dura, que essa só sai com cirurgia. E aí eu explico para eles assim que as coisas não estão bem assim e que existem tipos de gordura ou depósitos de gordura diferentes, mas não existe essa gordura dura. Existe a gordura localizada, que realmente é a mais difícil da gente mobilizar, é uma tendência genética, às vezes a minha tendência, por exemplo, é acumular no quadril. Então eu tenho um Aham. quadril um pouco mais largo, que eu posso estar bem magra, e meu quadril vai ser um pouco mais largo. Isso para algumas pessoas é na barriga, é no flanco. Tem esse tipo de coisa mesmo, mas que não existe talvez essa gordura dura. Então, assim, É, você tem alguma coisa para explicar? É Gordura engraçado que você visceral. me falou, eu nunca recebi essa queixa. Esse termo gordura dura, eu nunca ouvi, para falar a verdade. Eu acho que, na Eu verdade, não, é eu quando muito uma você me dedução mandou do essa, paciente que fala que já tentou emagrecer e não conseguiu e fala que a gordura dele é dura e só vai sair com cirurgia, do que talvez alguma coisa médica mesmo. E às vezes eu entendi. tento Quando eu explicar para o recebi essa paciente que existe dúvida, assim, uma gordura visceral, que aí realmente é uma gordura mais difícil de então, mobilizar, mas que a cirurgia também não vai conseguir tirá-la, né? então, quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei imaginando, será que essa pessoa pensou, né, por exemplo, o homem, ele tem uma tendência maior a depositar gordura de uma forma visceral, muito mais do que subcutânea. Daí eu Sim. imagino até uma dificuldade técnica maior de fazer uma cirurgia no homem, né, até porque ele deposita muito menos mesmo no subcutâneo, né, É, muito mais o paciente eu visceral. explico que assim, o resultado dele vai ser um abdômen abaulado sempre, porque se ele ainda tem a gordura visceral, não tem como realmente colocar todas as vísceras para dentro, porque Aham. volume que está tudo ocupando, né? É, Então, a gente, isso que eu só imaginei, né? Mas só aí, para esclarecer assim também, gente, a gente tem gordura embaixo da pele, antes do músculo,
que é a gordura que a lipoaspiração, por exemplo, consegue atuar um pouco, e que é uma gordura que talvez quando a gente começa a perder peso, a gente perde um pouco mais fácil. E tem a gordura que fica dentro da barriga, que fica junto dos órgãos abdominais, que é uma gordura que talvez seja um pouco mais preocupante, porque aumenta, né, a circunferência abdominal e aumenta em riscos cardiovasculares, etc. E que a cirurgia Isso. plástica não tem como acessar aquilo ali dentro. Isso. Até teria como acessar, mas a gente não sai tirando gordura de dentro das vísceras, trabalhando ali no meio de fígado, intestino, para tirar O gordura. risco seria ainda maior, né? O Com risco certeza. cirúrgico. Não faz sentido. Exato. Então, quando eu vi essa pergunta, primeiro eu pensei, né? Às vezes essa pessoa está se referindo à gordura visceral. Mas às vezes, que pode, né, também ser entendido, é aquela gordura que você tá com o IMC normal e ela tá ali, É a gordura né? localizada mesmo, a É tendência essa genética gordura da mesmo. doutora Gisele, né? Eu E essa falo, é a minha mesmo. eu Essa é a falo, indicação de não, lipoaspiração mesmo. Você tá lá no peso ideal e tem aquela gordurinha chata, um que flanco, você um culote que emagrece não e ela sai de tá jeito ali, nenhum. Isso. né? A Então, gordura companheira, né? eu falo assim, quando chega o paciente e fala, doutor, eu quero perder a gordura aqui. Eu falo assim, olha, quando você precisa de perder a gordura aqui, aí você precisa de um cirurgião plástico. É Porque verdade. você já atingiu um índice de massa corporal normal, você já está ativo, né? Você já passou por todo um processo de reeducação alimentar, já está usando algumas vezes medicamento. Então, assim, essa gordura dura aí, essa que ficou, essa Essa é da só plástica mesmo. essa é da plástica, né? Ah, isso mesmo. Então, há um tempo eu participei do Obesity Week, que é um congresso americano de obesidade, e eles apresentaram um trabalho falando do aumento depois lipoaspiração, do Uhum. aumento da gordura visceral, né? Eu acho que vai muito ao encontro daquela pergunta lá anterior que você respondeu, que foi se a cirurgia plástica ela pode ser uma forma de tratamento de emagrecimento, né? Então, Exato. algumas pessoas, e eu vejo, tá? Eu vejo pacientes que operam, conseguem operar mesmo com IMC de obesidade, fazem lipoaspiração de forma recorrente, Sim, mas a pessoa, ela persiste com seus hábitos inadequados alimentares, ela às vezes até faz exercício, mas assim, não controla os outros fatores. E o que esse estudo mostrou é que nessas pessoas que se submetem a lipoaspirações recorrentes, quando elas têm reganho, elas têm um aumento. E assim, se a gente for pensar é de uma forma até meio óbvia, até, né? Porque você está tirando ali células subcutâneas de gordura você que jogou ela servem fora. de armazenamento de energia, Sim. né? Então a gente é muito poupador de energia. Se a gente ingere mais energia do que o que gasta, do que o que consome, você vai armazená-las. Vai Uhum. armazenar essa energia de alguma forma. E se você tirou ali muito tecido gorduroso e não fez mudança de estilo de vida, continua ingerindo grandes quantidades de energia, você vai armazenar em algum local. E aí, se você não tem muito tecido subcutâneo, daí o homem acumula muito menos, né? Então, o homem tem menos celulite, mas em compensação, do ponto de vista metabólico, eles são muito piores, porque acumulam muito mais nas Geral. vísceras, isso gera um processo inflamatório, né? Maior ainda. E maior ainda. Então, esse estudo, que foi apresentado nesse Congresso Americano de Obesidade, mostrou isso, sabe? Então, eu acho que isso vem reforçar essa sua conduta, que é de realmente orientar o paciente, olha, não, vamos mudar estilo de vida, procura um endócrino, procura, né, um nutricionista para ter uma perda de peso metabólica, né, para melhorar até condições de pós-operatório, né, antes de fazer uma Com cirurgia certeza. E eu estética. falo também para a gente não operar no período de perda, porque assim, é um período que a gente tem que fazer um certo catabolismo, um certo gasto no nosso corpo. Então você vai ter que realmente aumentar o gasto, como? Ganhando músculo, e reduzir a ingestão, realmente fazendo alguma alimentação mais balanceada, mais direcionada. E o corpo da gente, como eu falei, ele não quer saber se você vai fazer cirurgia plástica, se você escolheu fazer emagrecimento, se você decidiu que ele vai ser um momento na sua vida. Ele tá vendo que você tá sofrendo por algum motivo. Tipo, estão tirando ali a gordura, estão tirando meu depósito, aí vem uma cirurgia por cima, vai me agredir de novo. E aí a gente tem uma perda do músculo e uma facilidade ainda maior do paciente de ter ganho de peso no pós-operatório. Então eu falo para o paciente que tem que ser um processo bem estabelecido mesmo, a perda.
com a ganho de massa muscular para a gente conseguir manter, porque senão, infelizmente, a gente pode comer cada vez menos, né? A gente tem que manter um gasto basal bom Sim. para poder se manter, porque senão é por isso que as pessoas ganham, perdem as despesas muito fácil, mas também reganham muito fácil, né? Porque fazem uma coisa muito imediatista, com falta de nutrientes, e depois, na hora que o corpo tenta recuperar, a gente ganha rapidinho. E aí vai fazer cirurgia plástica nesse momento, tá faltando coisa para cicatrizar, tá faltando até vitamina mesmo, E as pessoas proteína. fazem coisas tão doidas, né? Fazem dietas tão Muito. radicais que muitas vezes é o que Exato. você falou, às vezes elas estão com obesidade e desnutrição ao mesmo tempo, né? Exatamente. O que Eu brinco com os meus compromete ainda pacientes que, mais a assim, dieta cicatrização. milagrosa, gente. Se você fizer dieta do sorvete 6 meses, você vai emagrecer, porque ninguém consegue comer só sorvete 6 meses. Então, vou fazer dieta da letra A, só vou comer coisa com a letra A. Você vai emagrecer, mas você vai Sim. ganhar um peso E muito qual rápido. a Você perdeu o quê? sustentabilidade, né, Exato. dessa perda de peso? Você perdeu o quê? Às vezes você perdeu coisa boa em vez de perder a parte teoricamente ruim. Você perdeu massa magra, você perdeu seu músculo Sim. e a gordura ficou lá. Então, assim, às vezes a gordura visceral, que promove um risco inflamatório maior, ficou lá. Então, você não diminuiu o seu risco, sofreu sem motivo. Então, assim, não é uma coisa simples, é uma coisa que requer realmente acompanhamento. É. Terminou que eu escapei da pergunta, né? De como reduzir o efeito sanfona. Você estava falando aí, eu estou rememorando aqui que eu não respondi. Bom, a fase de manutenção da perda de peso é a fase mais desafiadora, né? De todo o tratamento da obesidade. Por A incrível que fase pareça, não é perder, né? Não é não perder. é, não é. A fase ativa de peso, ela é a fase mais gostosa, né? Você tá motivado, você tá usando, você tá sofrendo os efeitos ali iniciais do medicamento, tem aquela, você começa a ver resultado e o resultado ele gera um efeito positivo, né? Um feedback positivo nas mudanças, todo mundo te elogia, aí você começa a se arrumar mais e isso gera um reforço positivo para as mudanças, para Claro. você continuar fazendo exercício. O problema é quando a balança para de mostrar mudança. E aí é a fase mais desafiadora. Eu acho que é aí que a gente, como endócrino, tem que ter um acompanhamento muito próximo dos pacientes, que é de demonstrar que a manutenção do peso ela também é um sucesso do Sim. tratamento, né? Porque a tendência é que haja reganho. Então, se você perdeu peso, chegou no platô e manteve esse peso estável, isso já é um sucesso do seu tratamento. Exatamente. Mas as pessoas Muito param de sucesso. elogiar, as pessoas param de elogiar, você para de trocar de roupa, assim, a roupa estabiliza, você não diminui mais o seu manequim, né? E a pessoa, muitas vezes ela se acostuma com esse, sabe, com esse externo, né, do reconhecimento do resultado. E ela quer mais, e muitas vezes ela abandona o tratamento nessa fase. Porque ela parou de perder peso, ela acha que o remédio não está fazendo mais efeito, ela está indo para academia, muitas vezes ela começou a fazer um exercício físico obrigada, ela não conseguiu achar algo de Vamos que ela falar, agora eu vou goste. largar. Aí ela, eu tô fazendo isso, fazendo tanto sacrifício e a balança não muda, né? Aí é quando ela abandona o médico também, ela para de usar o medicamento e normalmente tem reganho. Mas voltando à pergunta inicial, o que mais contribui para a estabilidade do peso, ou seja, para evitar, né, esse efeito sanfona, é manutenção de massa magra. É exercício físico, né? De preferência duplo, porque aí a gente vai ter um benefício cardiovascular, cardiometabólico do aeróbico e de preservação de massa magra com exercício resistido. Aí o exercício que o paciente gostar e conseguir, né? Pode ser a musculação, pilates, crossfit, né? Que tá na moda aí. Quase me mata do coração nos pós-operatórios. Imagino. Voltando antes Gente, pelo da amor hora, de Deus, né? pode voltar pouquinho, mas não volta correndo pro crossfit, não. Nossa senhora, imagino. E essas pessoas, elas ficam assim tão motivadas e gostam tanto, né? Seja do resultado, seja do efeito que o próprio exercício traz, que elas querem voltar, né? Igual o corredor, né? Quem corre também tem isso, essa sensação boa e muitas vezes machucam, né? Tem lesões ortopédicas, são impedidos aí de fazerem por um tempo, mas ficam sempre querendo, por já terem percebido, né? O benefício do exercício físico. Isso
Você falou sobre a manutenção da massa magra, né? Você ter músculo. Isso para o meu resultado também é muito importante. Por quê? Porque a gente, quando trata uma pele flácida, você pensa num biquíni. O biquíni, quando ele relaxa, estraga o elástico lá, fica todo relaxado, eu não consigo levar ele na costureira e mandar fazer um ajuste, porque fica fofo, fica frouxo, a gente vai lá e compra outro. Aham. A pele, eu só tenho a sua. Então, assim, ela ficou flácida, ela tem estria, ela já estragou a fibra elástica, ela perdeu o colágeno, mas é o que eu tenho. Então, eu vou esticar aquilo ali, mas se eu não tiver um tônus muscular, se eu não tiver um músculo ali para dar forma, para dar firmeza, a gente vai ter sempre um resultado meio gelatino, um resultado sempre muito pobre. Então, principalmente resultados de abdômen, braço, perna, independente de lipoaspiração, abdominoplastia, ressecção de pele mesmo, essa manutenção do tônus muscular não é boa só para a saúde do paciente, claro, isso em primeiro lugar, e para a manutenção do resultado dele de peso, mas para o resultado estético também. A aparência da pessoa que tem músculo é uma aparência mais firme. Você vê que às vezes tem Ótimo. ex-obesos que fizeram cirurgia bariátrica, que ganham um pouco de massa, que mesmo que eles tenham aquela flacidez grande, às vezes não fizeram correção do braço, tudo, por eles terem músculo, aquilo preenche o espaço de certa forma e dá um aspecto visual muito melhor. Então, essa parte do tônus muscular é muito importante, além da saúde, do envelhecimento e tudo mais. Sim, muito bom. É, Então respondi, né? Respondeu, Não, agora não não fugimos do fugir do efeito efeito sanfona. sanfona, mas que realmente é desafiador pela própria cronicidade da doença. E muitos pacientes acham, né, que é efeito rebote, né? Então, assim, a gente tem que diferenciar muito aí quando a gente dispunha somente dos medicamentos derivados de anfetamina, Uhum. eles sim, né, quando suspensos, eles eram acompanhados de muito efeito rebote. Então, era muito comum os pacientes terem uma perda de peso rápida E depois, e depois terem um efeito rebote importante, né? Depois da suspensão do uso dos mesmos. E eram medicamentos também com perfil de segurança muito pior, né? Do claro. que os que a gente tem hoje. Mas o paciente ele confunde, né? Ele acha, não, eu recebo muitas dúvidas a respeito disso. Que eu não quero tomar tal medicamento, doutora, porque se eu parar de tomar, eu vou ter efeito rebote, né? Então, Eu não sei assim, se já chegou para você, assim, não sobre efeito rebote, aham, mas falando especificamente de uma medicação Ozempic, Saxenda, que os meus pacientes hoje chegam às vezes tomando, aham. não sei se você sabe, existe agora a cara do Ozempic. É o paciente que vem fazer preenchimento e Sculptra porque ele perdeu muito peso e aí é aquela cara murchinha. Agora tem uma nova O doença da novo, cirurgia plástica, que é o novo rosto do termo. Ozempic. Agora Eu tem acho essa. que entra naquilo que a gente falou, que vocês vão começar a ver mais pacientes com necessidade de fazer procedimentos Claro. reparadores pós perda de peso do tratamento clínico, né? Porque com o Porque tratamento assim, clínico você tem uma efetividade muito grande agora, né? Então assim, por que que tem a cara do Ozempic? Porque o Ozempic no Brasil é um medicamento em dose mais alta, né? Que a gente ainda não tem disponível no Brasil exatamente, mas é o que a gente tem de maior resposta do ponto de vista Uhum. medicamentoso. Lógico que assim, a gente pode fazer associações, que aí a Sim. gente vai potencializar ainda mais a resposta. Mas por isso é que tem essa cara. E você vai ver de forma muito mais frequente isso, né? Não só a cara, mas o braço, o O resto abdômen, do corpo. o resto do corpo todo do Ozempic, né? Exato. Porque fruto, né, assim, das respostas melhores que a gente tem tido a esses tratamentos medicamentosos mais modernos, né? E só um adendo aqui também, porque a gente falou o nome de uma medicação específica, porque, igual eu falei, está sendo chamado de rosto de Ozempic, mas, A gente, não é gente para não tomar foi remédio por conta própria. patrocinado e não tem nem E a não é indústria para tomar farmacêutica remédio por conta própria, anotar o nome e ir lá comprar, porque isso não é de bom, jeito nenhum. gente. Assim, é uma coisa que realmente precisa de acompanhamento. Não é uma coisa, igual a Flávia falou, para tomar por um período pequeno ou desregrado, porque isso vai trazer consequências muito ruins, tá? Então, realmente, Não, para uma coisa para pacientes específicos, com casos específicos, em acompanhamento. e Porque tem muito você paciente que precisa. chega para mim, ai, prescreve aqui uma Perdão. injeção, o que você acha da injeção? Você dá injeção para os seus pacientes? Eu falei, gente, eu não dou injeção para ninguém. O que eu dou é Clexane A injeção de Clexane pós-operatório. você dá, né? Esse eu dou, só. Só Eu para falei, evitar a esse aí realmente trombose. eu encaminho para o endócrino para fazer um acompanhamento, porque realmente é um tratamento e aí requer um especialista. E aí não é um É para cirurgião plástico. identificar se vai ser o Ozempic, né, gente? Porque É necessário. O que mais tem que fazer em conjunto? Porque uma medicação isolada,
ela não adianta, né? A gente tem que Isso. trabalhar o conjunto todo. Até para mim E, mesmo, para E chegar para depende muito mim, do para fazer padrão cirurgia. alimentar, sabe, Gisele? É muito comum, Imagino. assim, a gente sabe que a mídia, enfim, divulga, e as próprias pessoas, né, que têm resultado, elas divulgam. Às vezes o marido chega querendo tomar o remédio que a mulher tomou, ou Isso. quando ele já não chega tomando, né, falando que quer também. Então, é muito comum. Mas, assim, a gente precisa sempre individualizar. Né? Da mesma forma que a cirurgia plástica individualiza, a endócrino individualiza, e a gente tem que identificar, do ponto de vista medicamentoso, qual vai ser o ideal para cada paciente, porque nem todo mundo vai responder ao Ozempic, como nem todo mundo Exato. vai responder a sibutramina, como nem todo mundo vai responder a bupropiona, como então assim, às vezes a gente vai ter que fazer associações de medicamentos para ter resposta, E eu né? E é vejo que o uso inadequado de alguma coisa, ela faz muito desacreditar o doses. tratamento, porque eu vejo isso na cirurgia plástica, por exemplo, a gente já teve o lipoestabil, que era uma injeçãozinha para ajudar derreter a gordura, digamos assim. Hoje a gente tem Aham. o Kibela, tem outras coisas que a gente faz, são os esvaziadores de gordura, mas o lipoestabil era um bom medicamento, mas ele foi banalizado, tipo, como uma coisa de emagrecimento, e ele não é para emagrecimento, o tratamento dele não era para isso. E aí ele foi desacreditado, porque teve complicações e tudo, e ele foi até proibido. Sendo que não era uma medicação ruim, ele foi mal utilizado. Como tem gente usando, por exemplo, por conta própria, ou às vezes até orientado por profissionais não médicos, a usar o Ozempic diário. Então, assim, você deixa de aproveitar o benefício farmacológico de uma dose semanal para usar diário com a teoria, um teórico benefício. Então, assim, E às vezes é efeitos necessário. colaterais, né? Sim, aí você potencializa efeito colateral, você tem que suspender o medicamento antes de ter o efeito, porque você usou de forma inadequada. Então, assim, nunca fazer o uso de medicamento para qualquer coisa, né? Por conta própria, porque a gente estuda e muito, né, Gisele, para fazer com Sim, critério essas indicações e mesmo para ajudar os pacientes no resgate dessas outras medidas que são tão importantes para a perda de peso, que vão além do uso do medicamento, né? Então, assim, exatamente. tem pessoas que vão conseguir sim atingir o peso, né, desejado com reeducação alimentar, com gerenciamento de estresse, com melhoria da sua qualidade do sono, né? Melhorando seus E relacionamentos. são coisas que fazem muita diferença também, né? Então, assim, a pessoa às vezes fica muito apegada. Ah, eu preciso de um remédio para emagrecer. Pode precisar, não é problema nenhum precisar, mas você tem que entender que é um conjunto de coisas. Sim. Que, igual você falou, é uma doença multifatorial e crônica. Então, realmente não é uma coisinha só que vai conseguir solucionar. Não tem nenhum gênio da lâmpada, né? Sim, se tivesse, né, E a gente passaria muito para menos todo cirurgia mundo. plástica. Exatamente. Então, alguém que está aqui, gente. Oi, dona Zélia, minha paciente. Boa noite, gente. Luciana, Marinete, Nanda, André, Cris. Alguém aí tem alguma outra dúvida que a gente não tenha tirado, que queira perguntar para a doutora Gisele que está aqui hoje? Você quer falar mais alguma coisa, Gisélia? Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Eu acho mais assim, eu achei que muito produtivo a gente sempre conversar sobre isso. E é o que eu falei, a cirurgia plástica, ela tá aqui para tratar uma dor também do paciente. Eu acho que a dor do paciente que tem um incômodo, um constrangimento com uma região do corpo, alguma coisa que o incomoda, isso é muito válido. Então, é por isso que eu falo que a cirurgia plástica não pode ser considerada só uma estética, porque eu não sei a dor do outro. Eu não sei Sim. o que que incomoda a pessoa. Eu até dou o exemplo que eu tive uma paciente que vinha com a queixa de ninfoplastia, cirurgia dos pequenos lábios vaginais. E ela sequer deixava eu examiná-la, de tão constrangida que ela era. Nossa. E eu custei a conseguir examiná-la. Ela falou comigo assim: não, você pode falar o valor, que se eu puder pagar, eu quero operar, você foi bem indicada, eu quero. Ok. Eu falei: não, não é assim. Se Eu isso foi queria operar indicação, se isso sem é ser para avaliada. você. Eu falei: aí eu custei, consegui avaliá-la e tudo. E não era um grau de hipertrofia dos pequenos lábios grave, mas era indicada a cirurgia para ela, mas não era um caso gravíssimo. E eu operei, e essa menina virou outra pessoa. Porque a autoestima dela melhorou, realmente ela passou a postar nas redes sociais, se comunicar melhor, conviver melhor por uma coisa que só ela via, mas que a incomodava Sim. num grau absurdo. Então, assim, isso é com o sobrepeso, com a obesidade e com os outros tratamentos que a cirurgia plástica pode ajudar.
Então, assim, eu queria deixar muito de recado para os pacientes que não fiquem tristes comigo, principalmente quando eu falo. Eu vou te encaminhar para o endocrinologista para você fazer um acompanhamento, porque a gente precisa de perder peso. Aí o paciente fala assim, mas quando que eu vou poder voltar? Eu sempre marco um retorno mais ou menos com 6 meses, para a gente ver como está caminhando aquilo Ah, ali, para a gente não ótimo. perder o foco. Ah, o Ótimo. objetivo Você é você fazer marca um cirurgia tempo, plástica. né? Então a gente tem. Porque senão a pessoa às vezes também se perde. Ah, não, eu não vou operar Ou porque eu então estou ela acima do procura um outro, peso. né, Gisele? Ou então ela procura um outro que vá Sim, operá-la com aquele excesso, com aquela obesidade, né? Porque e ela isso está tem. desesperada, né? É uma dor, é o que você falou. A É uma dor dor. da pessoa, ela só vai entender se você conseguir se comunicar adequadamente, né? A arte da comunicação, eu acho que Sim. a gente se comunicar bem, eu acho que é o mais importante da medicina, é a gente conseguir transmitir para o paciente, primeiro, entender a dor dele, né? Uhum, Buscar entender para que você consiga transmitir o seu ponto de vista baseado no seu conhecimento, né? E ele entendendo, ele espera. Mas exato. alguns já chegam com uma dor, né? Que eu E eu falo que. falo essa questão da saúde Pode mesmo. A falar. pessoa entender que é uma questão de saúde também, né? Então, assim, que é primeiramente a saúde dela. E os pacientes, né, com obesidade, eles vêm todos com muita urgência de resolver seus problemas, Sim. né? Porque eles já chegam cansados, muitas vezes, de tentar, na maioria das vezes, por conta própria, né? Fazer dieta Uhum. radical. É isso que você falou, a dieta do sorvete. A do sorvete eu não conhecia, não, mas a dieta, a Da dieta da letra X da sopa, sopa, da lua. o jejum, enfim, há benefícios do jejum intermitente, aí eu não quero polemizar aqui. Há benefícios da dieta low carb, mas no que eu acredito? Em mudanças gradativas, sustentáveis, sem sofrimento, né? Eu acho que é o mais importante. É você mostrar para as pessoas com excesso de peso que é possível, sim, ter alguns prazeres alimentares, não da Sim. mesma forma que elas costumam ter, não com culpa, né? Eu já atendi, Uhum. inclusive, colega médica que me falou que abriu a geladeira, olhou tudo que tinha, fechou a porta, sentou e chorou. Porque tudo que tinha na geladeira ela não podia comer. Olha que triste. Isso é fruto dessa cultura da dieta, da cultura Sim, do proibido, da cultura do isso eu não exato. posso, isso eu posso, isso eu não posso, né? Qual Agora a tapioca alimento eu faz posso, engordar? o pão eu não Abacaxi, posso. isso. Pão engorda. Abacaxi engorda. O que que é, Então, tipo, é proibido, né? sim. A gente tem que entender Então, as dosagens das coisas, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? exatamente. Então, assim, é não buscar radicalismo para o tratamento de algo que é crônico. Eu falo assim: seja bem-vindo a uma jornada, eu vou te preparar para uma maratona e não para uma corrida de 100 metros. Uhum. Porque quando você vai correr 100 metros, você tem que dar o gás todo, fazer Não todo o é radicalismo, fácil. porque se você não correu 100 metros, acabou a prova, todo mundo passou na sua frente. Agora, para uma maratona, se você der o gás todo, for de todo o radicalismo, você não chega no final, porque você não vai ter fôlego, né? Então, Tem a um gente nutricionista que eu começa. sigo que fala assim, a gente está sempre a uma refeição de estar de volta ao nosso padrão. Então, você exagerou em uma. Na próxima refeição, a gente volta ao equilíbrio e não vai te fazer diferença. Sim, Então, você está sempre a uma refeição de retornar para o seu equilíbrio. Não é sim, problema uma exceção, porque a próxima você vai estar tudo certo. O problema é igual você falou, é exatamente. você correr a maratona e depois você não dá conta de mais nada. Você não chega em lugar nenhum mais. Exatamente. E é tão desafiador, né? É muito desafiador. Então, dá para entender o desespero, né? O cansaço com que muitos chegam, porque o nosso corpo luta para manter o nosso peso máximo da vida, sabia? Então, a gente tem um set point de peso, por isso é tão importante a gente evitar ganhar muito peso, porque o nosso set point de peso vai ser sempre o máximo, como se fosse o nosso mais saudável peso. Nosso corpo lida muito mal com o emagrecimento, né? Uhum. Toda vez que você perde peso, você ativa, né, hormônios que aumentam o seu apetite. Então, é tudo numa tentativa de fazer com que o paciente volte a pesar o que pesava antes. O corpo Meus meninos não estão sabe que a gente. mexendo na luz daqui de casa. Vocês viram que a luz de fundo.
desligou. Eles estão boicotando a nossa live. Mamãe, já tá na hora de vir pra dormir, chega de live. Ô, gente, eu queria agradecer aqui meu anjo, que é a Claudileia, que ficou aqui com os meus meninos hoje. Sem ela, eu não conseguiria ter essa organização, dessa logística para estar aqui com vocês. A gente tem os anjos, né, Gisele, que ficam Exatamente. com os nossos filhos. Eu Rodrigo tenho dois, a Gorete Gisele também, pedindo. né? Então, assim, eu falo que fazer live é bom porque a gente exercita o estar ao vivo, né? O comunicar, o trazer essa comunicação, essa conversa mais próxima com as pessoas. Mas, assim, é desafiador para a gente que é mãe, profissional, né? Tirar um tempinho para organizar, enfim, para combinar duas médicas, então, duas médicas mães, né? Ao mesmo tempo, eu consigo fazer uma live a cada 6 meses, porque A gente vai a tentando. gente vai tentando. E eu queria te agradecer demais, Gisele, pelo Também convite. Foi super, queria. super agradável. Acho que a gente conseguiu tirar as dúvidas, né, da maioria das pessoas que mandaram e que tiveram aqui. Se você quiser se Eu queria despedir te para a agradecer gente. também, agradecer a todo mundo que ficou aí ouvindo a gente. Se tiver alguma dúvida, eu e Flávia continuamos à Sim, disposição para responder. E entender que, igual eu falei, é uma situação de parceria. Então, assim, é um tratamento conjunto que vai buscar sempre melhores resultados para vocês. A plástica está aqui para auxiliar no que, igual a Flávia falou, às vezes é uma perda de um glúteo localizado, de um excesso de pele que sobrou depois de fazer um tratamento. E, ao mesmo tempo, a endócrino está aqui para poder fazer vocês operarem no melhor de vocês. A gente ter a melhor qualidade de saúde para estar saudável para operar. exatamente. Gisele, muito obrigada. Boa Obrigada a noite. você. Eu Boa noite, vou, quando eu gente. terminar, eu vou salvar. Quem não conseguiu ver ao vivo Ótimo. a live vai ficar salva. E aí depois a Gisele vai colocar no Instagram dela também, quem não Combinado. teve aqui, tá? Um beijo, obrigada. Tchau, Obrigada a todos vocês que gente. estiveram Obrigada pela aqui. presença. Um beijo, Tchau. tchau.